Obrigado, meu Deus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Me encontro muito feliz nesta noite, por poder estar aqui mais uma noite adorando o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus, tomar seu assento, ficar tranquilo para ouvir a palavra de Deus. Quanto quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesta noite a abrir a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, livro segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Glória a Jesus. Glória a Deus. A partir do versículo 13. Evangelhos de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Amém? Amém. Você que não tem uma Bíblia, acompanha conosco aqui no Data Show em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe do texto diz assim: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for ímpido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Palavra maravilhosa que o Senhor libera para mim e para você nesta noite. Glória a Deus, uma palavra de ensinamento. Porque aprender a palavra do Senhor, para mim, significa prosperidade. Aleluia. Vemos muitas pessoas pulando de galho em galho para ouvir profecia, mas para mim a verdadeira profecia é a palavra do Senhor. Amém? E aqui voltamos um pouquinho para entender a palavra. No capítulo 4, a partir do versículo 23, a Bíblia vai nos dizer que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, os endemoniados e lunáticos e os paralíticos, e eles o curavam. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém e da Judéia, e da além do Jordão. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, vendo a multidão, ele subiu ao monte, assentando-se, aproximou dele os seus discípulos. Quantos aqui é discípulos? Amém, louvado seja Deus. Então eu tenho certeza que você vem no lugar certo e está próximo. Glória a Deus. E aqui no versículo que acabamos de ler, Jesus, ele olha para os seus discípulos, depois dele falar de todas as bem-aventuranças, que significa feliz, ele olha para os seus discípulos e diz: vós sois os sal da terra e a luz do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus ainda se vira para o discípulo e fala: mas olha aqui, se o sal for insípido, para nada presta. Meu Deus, não é a palavra do pastor Inácio, é a palavra de Deus. Está escrito aqui na parte B do versículo que lemos. Louvado seja Deus. Para nada presta, a não ser para ser pisado
pelos homens. Louvado seja o nome do Senhor. E olhando aqui, se o salvo for íspido, ele perde 3 coisas, igreja. Primeira coisa que ele perde o sabor. Porque o texto diz, com que há de se salgar? Segunda coisa, que se for íspido, perde o seu valor. Porque o texto diz, para nada mais presta. Então ele perde o seu valor. Terceira coisa, ele perde o seu lugar. Porque o texto diz que senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando se lança fora, perdeu o seu lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, como uma pessoa um crente está na casa de Deus, que ele se torna ínsipido. Pastor, o que significa ínsipido? Sem graça, sem sal. Meu Deus. Ele não tem sabor de nada. Para ele, nada faz sentido. Então, aí ele começa a perder o sabor das coisas. E a Bíblia vai nos dizer no livro do profeta Ezequiel, ele fala para Ezequiel comer a palavra que ela é doce como mel. Quando eu e você é íspido, nós não temos esse sabor, não tem a vontade de sentir o paladar. Meu Deus. Louvado seja Deus. Então, eu e você que é discípulos, que está próximo de Jesus, da minha boca e da tua boca, deve sair coisas boas, para que aquele que está à nossa volta venha sentir o sabor de ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Da nossa boca não tem que sair derrota, a palavra negativa. Porque as pessoas, quando ouvem alguém falar palavra de derrota, palavra negativa, ele vai manejar a cabeça. Não está entendendo, não está sentindo o sabor. Louvado seja o nome santo do Senhor. O crente que tem o valor, ele é aquele que não se vende, ele não se corrompe. O crente que tem valor, ele tem que ter a comparação como Mardoqueu, que passando diante de muitas pressões, perseguições, ameaças, ele não se dobrou, ele não se corrompeu diante de Amã, o seu perseguidor. Então o crente que não perde o seu valor, que não quer perder o seu valor, ele tem que se manter firme na posição. Amém, amados? Então ele não se vende, ele não troca nada, ele não corrompe. Ele tem que ser, a palavra dele tem que ser sim, não. Porque o resto, a Bíblia diz que é procedência maligna. O crente, ele tem que se valorizar, amados. Louvado seja Deus. Valorizar a si mesmo, valorizar o seu ministério, valorizar o seu chamado. O Senhor confiou em você. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem pessoas que se corrompem por qualquer coisa. Deus tem algo grande para mim e para você. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus, no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus foi tentado lá, o inimigo ofereceu coisas grandes. Tudo isso aqui pode ser seu. E Jesus na palavra, Jesus não com fome, mas ele não se corrompeu. O nome dele é Jesus, não é Esaú, que se vendeu por um prato de lentilha. Eu e você precisa ser comparado com Jesus.
Porque nós estamos juntos. O discípulo está perto, estava perto dele. Amém, amados? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nunca perca o seu chamado, mas valorize em nome de Jesus. Quando o cristão se torna ímpido, perde o seu lugar. Para mais nada presta, senão para a nossa forma. E tem cristão que por causa de se vender por alguma coisa, ele perde o seu lugar de honra que o Senhor a confiou e começa a culpar um e culpar outro. Olha, eu perdi o meu lugar por causa de fulano, por causa de Beltrano, perdi por causa da esposa, por causa de... Ei, deixa de desculpa esfarrapada. Se mantenha firme em nome de Jesus Cristo no teu lugar, porque foi Deus que te chamou, foi Deus que te colocou. Louvado seja o Rei da Glória. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, e nesse texto encontramos 3 características do sal. Aleluia. A primeira característica do sal é o seu efeito preservador. Nos tempos antigos, que não tínhamos geladeira, usava-se o sal para preservar as coisas. Eu fui açougueiro na Bahia. E há 30 anos atrás, você vendia a carne fresca até meio-dia. Depois de meio-dia, a gente já começava a retalhar a carne e salgar para não estragar. Então, o crente, ele precisa ter esse espírito preservador. Preservar-se diante da oferenda do campo. Louvado seja Deus, porque muitas são as oferendas, né? Então a gente precisa se preservar. Mas hoje, nesse novo sistema, tudo pode, não tem problema. O pastor não está vendo, mas Deus está vendo. Glória a Deus. Ele é o Deus que tudo vê, tudo pode. Amém, amado? Bendito seja Deus. Assim somos. Nós, como o sal da terra, temos a função de nos preservar contra o mundo maligno. Glória a Deus. Segunda característica do sal. O sal provoca sede. Glória a Deus. Ei, eu e você precisamos ser sal da terra para provocar sede de água da vida para aqueles que vivem ao nosso redor. No meu trabalho, no seu trabalho, na sua escola. Nós precisamos ser sal da terra, né? Louvado seja Deus. E provocar sede de água viva, sede de Deus. Amém, amados? Mas hoje vivemos numa geração que a pessoa olha para alguns e fala: você é crente? Aí parece que aprendeu com Pedro. Eu não. A pessoa olha assim: mas você tem um jeito de crente, você parece com ele. Tem gente que aprendeu com Pedro e fala: eu nem nunca vi. Ei, e quer ser honrado negando a Jesus. Parece que a gente consegue ler, só que Pedro negou. Mas a gente não consegue ler que Pedro chorou amargamente. Por negar Jesus.
Então, amados, seja sal da terra onde você colocar a boca. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Jesus falou isso para a samaritana. Olha que exemplo lindo. Olha que maravilha. Ela foi buscar água. Ela foi buscar água. E Jesus falou: se tu soubesse quem te pede água. Então, nós precisamos ter esse exemplo. Hoje na empresa eu sou respeitado, glória a Deus, por uma porcentagem das pessoas, porque me perguntam: você é crente? Sou. Glória a Deus. Então hoje olharam para mim e falou: você é crente? Eu falei: sou pastor por bondade e misericórdia de Deus. Eu sou sal da terra. Glória a O Deus. Senhor me chamou para isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, amados? E a terceira característica do sal é ação invisível. O sal não muda nada, irmãos, na aparência do alimento, nem tão pouco pode ser valorizado. Dificilmente você vai em um churrasco onde que tem, pode ser a pior carne, e você vai comer um pedaço de carne e você vai dizer assim: esse sal aqui está gostoso, hein? Mas você vai dizer: essa carne está saborosa, essa carne está gostosa. Não sabe que ali tem o sal. Aleluia. Então, o sal ele tem ação invisível que ninguém vê, né? Louvado seja Deus. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. A Bíblia vai dizer, mas bem comum dizer que a carne é boa, e trazendo para nós o crédito nunca é para o sal. Eu e você, que é chamado, que é discípulo, também temos que fazer as coisas, a obra de Deus, para a glória de Deus, não para ser reconhecido. É legal, é legal. Não vou dizer que não é, não podemos ser hipócritas. É legal você ser reconhecido. Mas tem pessoas que extrapolam. Tem pessoas que querem roubar a glória de Deus. Eu fiz, eu deixei de fazer. Não, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém, amado? Louvado seja o nome santo do Senhor. O crédito tem que ser para Deus. Bendito seja Deus. Então devemos trabalhar para o reino de Deus sem buscar reconhecimento. Igual é o sal. É por isso que o Senhor nos comparou a mim e a você como o sal da terra e a luz do mundo. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Jesus. E o sal é assim, amados. Ninguém elogia o sal. No arroz, não elogia no feijão. O sal não é valorizado. Mas eu e você, se não sermos valorizados pelo homem, não se preocupe, porque é valorizado por Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, amados, eu quero concluir essa mensagem nessa noite, dizendo para você, irmãos, que você que talvez perdeu o sabor da vida, porque hoje encontramos pessoas tirando a própria vida. Essa pessoa perdeu o sabor da vida, que está se sentindo desvalorizado. Ei, eu estou aqui, mas ninguém olha para mim. Eu não vou mais. Por que eu estou indo nos cultos? Ninguém me dá uma oportunidade. Ei, fica tranquilo. Você que perdeu o seu lugar de destaque, de honra, não temas. Deus chamou para uma missão maior. Porque você
Deus. Porque você é luz para o mundo de trevas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não se preocupe. Que toda honra e toda glória seja dada a Deus. Mas a palavra do Senhor também nos diz: dará honra a quem? Se você fizer algo de Deus, do jeito que Ele pede para fazer, não tenha dúvida que você vai ser honrado. Você vai ser honrado em nome de Jesus. Então, se você entrou aqui com essa expectativa de ser derrotado, desvalorizado, perder o seu lugar de honra, de destaque, sai daqui diferenciado, sai daqui com pensamento positivo em nome de Jesus. Porque Deus vai te honrar. Amém? Quantos ouviu a palavra do Senhor? Quantos vai colocar em prática? Então, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.